Olá moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela e você está no canal História da Moda. Hoje nós vamos falar sobre a moda na era eduardiana. Mas antes de começar o conteúdo, alguns recados. Primeiro, como eu sempre gosto de lembrar, esse estilo de vídeo é introdutório, ou seja, eu vou falar das principais características de uma X época e seu contexto histórico. E nem sempre focarei no Brasil, porque o Brasil por muito tempo só absorveu a estética de outros países, especialmente Estados Unidos e França. Mas podem ficar tranquilos que a moda em nosso país sempre vai receber um vídeo à parte. Só certo dia criticou meu conteúdo falando que eu gastava muito tempo explicando o contexto histórico. Então, amigos, o nome do canal é História da Moda. E a história social da moda faz justamente a conexão da moda, pasmem, com seu contexto histórico. Isto é, vamos falar das relações da moda com a política, a cultura, artes, música e um etc sem fim. Mas sem mais falatório, vem comigo nessa máquina do tempo e vamos voltar lá pro comecinho do século XX. Antes de mais nada, o que foi a Era Eduardiana? A Era Eduardiana é o nome dado ao reinado do rei Eduardo VII do Reino Unido. Eduardo era filho da Vitória, Vivi, com Albert, ou Alberto, ou Betinho, chame como você quiser. A Rainha Vitória faleceu no dia 22 de janeiro de 1901 e foi ali que começou a Era Eduardiana. Diferente da mãe, que era uma pessoa completamente sóbria e avessa aos holofotes e escândalos, Eduardo gostava de uma aventura. E quando eu falo aventura, sim, eu tô falando de mulher mesmo. Apesar da imagem séria, afinal de contas, Eduardo ascendeu ao trono na casa dos 60 anos, ele não era um menino, era um senhor. Apesar disso, ele foi um homem que apreciava as festas, as jogatinas, os muitos eventos sociais e, claro, a companhia de belas damas. Eduardo foi casado com Alexandra da Dinamarca, uma mulher extremamente bonita e elegante, mas isso não foi o suficiente porque Dudu teve muitas amantes. Dizem que ele era um ávido frequentador dos bordéis de Paris. Inclusive, tem uma cadeira chamada de siège d'amour, dizem que era dele, que ele gostava de usar essa bendita cadeira para ter sexo com duas mulheres ao mesmo tempo. Por esses relatos, vocês conseguem perceber que a vida privada do Eduardo era bastante desregrada, e esse espírito de, entre aspas, folia se fez presente na moda do começo do século. Quando a gente fala em começo de século, começo de década, sempre vamos nos deparar com a moda de transição, e isso é normal. A moda dos primeiros anos de 1900, obviamente, tinha os resquícios do século XIX, e a última década do século XIX, 1890, foi caracterizada por blusas de mangas bufantes. Embora lá no finalzinho, 1898, 1899, algumas mangas mais justas e baixas possam ser observadas com maior frequência. 1901, 1902, 1903, foi meio que uma salada de frutas entre essas mangas e a silhueta do fim do século XIX. Que silhueta era essa? A silhueta com forma de S, também chamada de S-band. A silhueta em S projetava os seios para frente, tinha a cintura estreita e o quadril projetava para trás. O resultado era uma figura de aspecto frágil, delicado e dentro do universo do que as pessoas daquela época consideravam ultra feminino. Para conseguir tal silhueta, alguns truques eram necessários e a roupa de baixo tinha uma participação grande nessa tarefa. É impossível falar de 1900 sem mencionar o uso do corset. Mas falar do corset é sempre controverso, porque as pessoas têm uma ideia equivocada desta peça, eu diria uma ideia até fetichizada. Não, o corset não era um instrumento de tortura, tire da sua mente o que Hollywood mostrou nos filmes e séries. O corset era feito sob medida e não causava nenhum incômodo. Ele era muito bom para acomodar os seios e manter a postura ereta. As mulheres que usavam corset especificamente para afinar a cintura representavam um número mínimo, e a prática muitas vezes foi condenada em artigos de revistas e jornais da época. Muitas fotos, principalmente de atrizes e figuras notáveis, foram manipuladas, pois é, o Photoshop definitivamente não é algo recente. Nessas manipulações, a cintura costumava ser estreitada ao máximo. Segundo,
As ilustrações de moda tinham uma certa liberdade poética na representação. Tudo normal, o nosso croquis de hoje costuma ter as pernas bem mais longas que o tronco. E os croquis do fim de 19 e início de 1900 costumavam exagerar bastante na finura das cinturas. É um desenho, gente. Um desenho. Os outros elementos do traje ajudavam na impressão de uma cintura mais fina do que o normal. Veja bem, o seio era empinado e as blusas eram cheias de babado. Consequentemente, o seio ficava maior do que realmente era. O quadril também ficava maior por causa dos babados das saias. Voltando para o contexto histórico, a era eduardiana está dentro daquilo que chamamos de Belle Époque. Há algumas divergências entre os historiadores sobre o começo exato da Belle Époque. Alguns dizem que começou em 1890, outros que iniciou após o fim da Guerra Franco-Prussiana em 1871. De qualquer forma, foi um período situado entre os fins do século XIX e durou até 1914, ano que eclodiu a Primeira Guerra Mundial. A Belle Époque transcorreu durante a Segunda Revolução Industrial. Dessa época, podemos destacar uma invenção que foi muito transformadora: a lâmpada elétrica. A invenção da lâmpada e a popularização da mesma deu um boom na vida noturna europeia. Houve uma expansão dos teatros, cabarés, cafeterias, restaurantes e vários outros estabelecimentos que ficavam abertos até as altas horas da madrugada. A boemia é com certeza uma característica emblemática deste momento histórico. A sensação geral era de progresso, prosperidade e um futuro brilhante. Mas como qualquer outra época, também havia muitas desigualdades sociais. E esse tema foi central nas correntes filosóficas e literárias que borbulhavam. Voltando a falar do vestuário, além dos conjuntos de saia e blusa, as mulheres socialmente prestigiadas tinham vestidos específicos para cada evento. Tinha o vestido da manhã, vestido da tarde, vestido para ir ao baile, ao teatro e por aí vai. A moda das classes abastadas era apenas uma extensão daquilo que chamamos de etiqueta. Se você pegar qualquer revista feminina dessa época, vai se deparar com milhares de artigos voltados às boas maneiras. Como falar, como dançar, como fazer amizades e, claro, como se vestir bem. E por falar em revistas, elas foram um grande veículo de comunicação de moda em 1900. Só para vocês terem uma ideia, a revista mais famosa de moda da história, a Vogue, foi publicada pela primeira vez em dezembro de 1892. E estudando essas revistas, conseguimos ter um panorama muito bom, porque além das matérias, obviamente tinha os anúncios. E aí vamos desmistificar mais uma informação. Nem toda mulher fazia suas próprias roupas. Apesar de sim, muitas saberem costurar, já existiam umas lojas de departamento e havia uma certa tradição entre as mulheres de irem na costureira / modista e, no caso dos homens, de irem ao alfaiate. Ei, quando eu falo loja de departamento, eu não tô falando de fast fashion, não. A comparação aqui seria bastante descabida. Eram lojas onde, embora a roupa estivesse ali prontinha para você, havia muito mais cuidado na confecção. Não eram toneladas e toneladas de roupas sendo feitas e descartadas. Havia muitas lojas que vendiam moldes prontos, isso mesmo. Eles deixavam a roupinha lá exposta, se você gostasse, entrava, comprava seu molde e se virava para fazer. Ou você fazia, ou alguém próximo, ou pagava para a costureira. Em 1909 foi fundada uma loja de departamentos que se tornou muito famosa na Inglaterra. Estamos falando da Selfridge, fundada por Harry Gordon Selfridge. Se vocês tiverem interesse nessa história, recomendo que assistam a série Mr. Selfridge. Ela é muito boa, tem um figurino muito bom também. Os vestidos noturnos de 1900, pelo menos o das mulheres com din-din, eles eram muito luxuosos. Tinha uma riqueza de detalhes absurda. Eram rendas, laços, babados, franzidos de vários tipos, tudo muito romântico. Era com esses vestidos que as mulheres mostravam os braços e o colo. Mostrar o braço num domingo de manhã indo para a missa era algo absolutamente inapropriado. Pro dia a dia tinha um vestido específico, era o day dress. Era um modelo muito menos enfeitado, tecido mais barato, nada de cola aparecendo. Tinha também o house dress,
vestido de ficar em casa, e o work dress, vestido para ir trabalhar. Em outra oportunidade, falo mais sobre cada um desses modelos. Apesar das cores mais claras, tipo branco, marfim, rosa, azul, terem sido populares, tons escuros igualmente foram usados. Tudo dependia da personalidade da mulher e do mais importante, a ocasião. Os chapéus eram gigantes e super ornamentados. Tem um modelinho que foi sensação. Quem popularizou ele foi a atriz Lily Elzie, ao atuar na opereta The Merry Widow, em português A Viúva Alegre, e por isso o chapéu recebeu este nome. O Merry Widow tinha uma largura bastante impressionante e foi motivo de desejo e também de chacota. Aliás, as tirinhas de humor envolvendo moda, que já eram comuns desde o século XVIII, em 1900 se intensificaram. Cada nova tendência que surgia era motivo de discussão e de deboche. O grande ideal de beleza em 1900 foram as Gibson Girls. Gibson Girl é o nome das personagens criadas na década de 1890 pelo ilustrador estadunidense Charles Dana Gibson. As Gibson Girls foram muito importantes para a construção da imagem da pin-up que se estabeleceria entre 1930 e 1940. A Gibson Girl era a representação da nova mulher, uma mulher politizada, elegante e instruída. A garota Gibson seguia toda a moda da época e ostentava altos penteados com alguns fios de cabelo soltos, em um equilíbrio perfeito entre a rigidez de sua silhueta e o frescor de seu rosto. O trabalho do Gibson foi tão relevante que em qualquer livro sobre a história da ilustração de moda, ele é citado. Lembra que eu falei das revistas? Então, além da efervescência dos periódicos de variedades femininas, as revistas sobre teatro tiveram seu lugar de influência. O cinema ainda estava se popularizando no início de 1900, era uma tecnologia relativamente nova que sofreria muitas transformações nas décadas seguintes. Quem ditava a moda mesmo eram as atrizes do teatro. Era no teatro que os estilistas podiam ousar sem medo, testar novos cortes, estilos, novos penteados, novas maquiagens. E algumas dessas tendências eram bem recebidas pelo público. Estilistas da época podemos citar a Casa Worth, que continuava a todo vapor, e Madame Pacam. E claro, também o Paul Poiret, mas o legado do Paul Poiret fica para o vídeo de 1910. E antes de terminar, eu gostaria de indicar aqui alguns livros, séries e filmes. O primeiro livro que eu acho que vocês, se não leram, precisam ler para entender um pouco esse começo do século XX, é A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz, foi publicado em 1901. O Eça faz um retrato muito interessante de Paris, ele tinha uma capacidade de descrever cenários e descrever figurinos muito bem. E ele fala muito desse conflito do homem do começo do século XX, um homem que está dividido entre o positivismo, a tecnologia, a vontade de ver grandes coisas, a modernidade, as máquinas, e ao mesmo tempo é um homem que se sente solitário. Ele tem muito, mas ele acaba não tendo nada. Então tem um personagem nesse livro que ele tá ali nesse conflito. E o Eça de Queiroz é incrível, então, por favor, leiam A Cidade e as Serras. Tem uma série que eu amo de paixão que se chama The Knick. É uma série que é ambientada em um hospital do começo do século XX. Fala sobre o uso de drogas, fala sobre prostituição, fala sobre pobreza, as doenças da época. E o figurino, gente, é maravilhoso. Mas essa série, ela tem algumas cenas que são simulando cirurgias, então se você é uma pessoa mais sensível, talvez você não goste, né, não queira assistir. Tem um filme muito bom que se chama Uma Janela para o Amor, ele é da década de 80 e o figurino desse filme é maravilhoso, gente. A cartela de cores, a maneira como eles representam as mulheres mais novas, as mulheres mais velhas, dá para vocês terem uma ideia muito boa de como foi a moda nessa época. Me deixem aí nos comentários outras sugestões de vídeos, se vocês gostam desse período da história e se você gosta, qual é a coisa que você mais gosta em 1900. Vamos conversar e
Claro, vamos falar também sobre 1910, 1920. Me siga no Instagram se você não me segue, @blondevenus, Vênus com 2 N's. E se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixe o like, por favor, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.